Jesus é Rei dos Reis, meu Redentor, Rei de amor, reconciliou-nos com Deus, Rei da paz, formou um povo santo, novo Israel. Jesus é Rei dos Reis. Sou o presbítero aqui Velasco e este é mais um vídeo da nossa série de estudos sobre o Credo Apostólico. Hoje nós vamos conversar sobre o trecho Creio na ressurreição do corpo. Com relação a esse tema, nós poderíamos nos delongar cobrindo uma série de aspectos diferentes. No entanto, nós vamos nos resumir naqueles que são mais importantes. Antes de qualquer coisa, nós vamos ler o texto básico que está em 1 Coríntios 15, de 35 até 58. Eu vou ler o texto inteiro porque isso envolve algo bastante importante, que é o objetivo de Paulo em toda a sua explanação com relação à ressurreição. Ele utiliza alguns recursos que são próprios da oratória, que ele dominava muito bem, com o objetivo de mostrar para os seus ouvintes qual a sua principal tese, e ele defende isso de modo bastante minucioso, utilizando argumentação e contra-argumentação. Se você quer ir direto para a explanação da lição, clique no botão que está no seu vídeo e vamos adiante. Para isso, nós vamos ler o texto básico de 1 Coríntios 15, de 12 até o 58. A lição menciona o 35 até o 58, mas vale a pena nós vermos alguns versículos antes. Porque essa explanação de Paulo, ela está permeada por algumas técnicas que ele utiliza para falar aos seus ouvintes, que são próprias da oratória, que ele dominava muito bem. 1 Coríntios 15, de 20 até o 58. Estou lendo na Nova Versão Internacional. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais do que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra Ele nós testemunhamos que Ele ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque Ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou,
a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição dos mortos, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, irmãos. Isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como os justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus, digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres. Mas o esplendor dos corpos celestes é um, o dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro é o esplendor da lua, e o outro o esplendor das estrelas. E as estrelas diferem no esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, e o último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados a obras do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Aleluia por isso. Bom, esse é o texto básico da nossa reflexão. E por que é importante nós falarmos sobre a ressurreição? Porque ela dá sentido à nossa fé. Nós temos a festa do Natal, né, em que nós comemoramos a encarnação do Filho. No entanto, sem a ressurreição, isto é, sem a Páscoa, não há sentido em Jesus nascer. Né? Era necessário que ele derramasse o seu sangue, que ele pagasse a nossa dívida, e que para nós era impossível pagar,
e que ele ressuscitasse, destruindo a morte, garantindo assim definitivamente a nossa salvação. Como diz Paulo, se nós não ressuscitamos, é vã a nossa esperança. Por isso, para reafirmarmos a nossa esperança, a nossa fé, vale a pena nós refletirmos a respeito da ressurreição. Já nos dias do Novo Testamento, havia algumas pessoas que diziam, não, ninguém vive depois que morre. Os próprios saduceus, que eram um grupo de judeus, de mestres judeus, eles não acreditavam, eles eram materialistas. Essa é uma palavra que normalmente é utilizada para Marx, que acreditava que nós precisamos olhar a vida e as coisas da vida e compreendendo que todas as coisas passam e acabam. Né? Isso é materialismo. Há outras doutrinas também equivocadas, como a de Allan Kardec, que afirmam que nós voltamos a essa terra. É preciso, portanto, que nós compreendamos muito bem e estudemos quais as bases bíblicas com relação à ressurreição, para que não nos confundamos. Em primeiro lugar, a ressurreição do corpo tem por base a ressurreição de Cristo. Nós sabemos que nós vamos ressuscitar porque Cristo ressuscitou. Lá em Corinto, uma cidade da Grécia, onde havia uma igreja para a qual Paulo enviou esta carta, cujo excerto nós acabamos de ler, havia algumas pessoas que, devido ao contexto grego, eram muito influenciadas pelos ensinos da filosofia, que afirmava que o corpo é ruim e que a alma é que é boa. Isso fazia com que surgissem compreensões muito equivocadas com relação ao corpo, que era, portanto, desprezado. E Paulo, dentro da sua carta, afirma o valor do corpo. Como dissemos, a ressurreição de Cristo é a base, a garantia da nossa ressurreição. Como nós lemos no nosso texto, a ressurreição de Cristo representa a vitória definitiva da vida sobre a morte. E por causa disso, a nossa ressurreição está garantida. Uma vez ressuscitados, nós nunca vamos morrer novamente. O próprio Cristo ressurreto nos assegura. Ele diz o seguinte: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir a mim e nele crer tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Isso está lá em João 6,40. Em segundo lugar, a ressurreição do corpo confirma a importância do corpo, como nós dissemos agora há pouco. A influência da filosofia grega foi muito forte, negando a importância do corpo. Era preciso, portanto, que se reafirmasse o valor e a dignidade do corpo. Isso é bastante importante porque os evangélicos brasileiros, muitos históricos, têm a tendência de desvalorizar o corpo. E, principalmente nesse contexto em que nós vivemos, em que países desenvolvidos ou em desenvolvimento veem a sua renda aumentar, aumenta também o descuidado com o corpo. Muitas pessoas se tornando obesas, muitas crianças se tornando obesas, e isso deve-se também ao fato de que nós não temos uma compreensão adequada do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo e que merece, portanto, ser cuidado com bastante zelo, porque não pertence a nós, pertence ao Senhor. Pertencer ao Senhor e não a nós não significa que, então não tem valor, né? Desde que Deus cuide. Não, eu tenho que cuidar, eu tenho responsabilidade com isso. Em 1 Coríntios 6,20 diz assim: glorificai a Deus no vosso corpo. Não é só na sua intenção, na sua mente, né? No seu coração. Não, você inteiro. Todas as humilhações, esse é um texto que a revista traz, muito interessante, todas as humilhações que o corpo sofre, incluindo a própria morte, serão revertidas pela ressurreição. Então, todos nós tememos as doenças, as limitações do corpo, tudo isso vai acabar. Na glória, com a ressurreição, nós viveremos uma outra realidade
do que é ter corpo. Nós não sabemos exatamente a natureza desse novo corpo, mas certamente será muito superior a que nós conhecemos hoje. Em terceiro lugar, a ressurreição do corpo eleva-nos a uma condição superior. Lá em 1 Coríntios 15, que nós lemos, o apóstolo ele apresenta o mesmo ensino, afirmando o seguinte, que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seus corpos serão revestidos de imortalidade. O ser humano passará para uma condição inteiramente nova. Este corpo animal, esse corpo mortal que nós temos, se torna corpo espiritual, como nós lemos em 1 Coríntios 15. Isto é, recebe uma vida nova, uma existência, uma realidade, uma configuração, se você quer usar esse termo, totalmente diferente. Na eternidade, nós vamos ter um corpo perfeito, um corpo glorificado, um corpo imortal, um corpo que não se fere, que não se corrompe. Quando o apóstolo fala sobre incorruptibilidade, ele está falando sobre isso. Aqui é muito fácil nós vermos o nosso corpo se estragar. O corpo celestial não tem isso, né? Ele é diferente. Um corpo em todos os aspectos superior a esse corpo terreno, sujeito à corrupção. Aleluia por isso. Agora, para finalizar, é importante nós observarmos o seguinte: quando é que vai acontecer essa ressurreição? Ela vai acontecer, segundo os ensinos bíblicos, quando Cristo vier pela segunda vez. Nós temos alguns textos que falam a esse respeito. Mas o que acontece com aqueles que morrem? Né? A pessoa morre hoje e até a segunda vinda de Jesus. Onde é que fica essa pessoa? Ela fica vagando? Ela vira uma alma penada? Ela fica dormindo? Há algumas pessoas que acreditam, algumas igrejas que acreditam que as pessoas dormem, que a pessoa morreu aqui hoje passa a dormir. Ela fica numa espécie de coma espiritual. Totalmente inconsciente, não sabe o que está acontecendo, está dormindo até que Jesus venha. Jesus vai vir daqui a 100 anos, 2000 anos, 5 dias, né? Eu não sei. A pessoa vai ficar dormindo até lá? Quando Paulo fala, quando Jesus fala sobre dormir, isso é uma metáfora, é uma forma figurada, eufêmica de se referir à morte. Quando Lázaro morreu, Jesus diz, não se preocupe que ele está dormindo. E as pessoas não entenderam. E João afirma assim, que Jesus teve que corrigir a compreensão deles. Eles não entenderam que ele estava falando de uma metáfora. E Jesus teve que dizer, olha, ele morreu, de fato. Né? Aí é que eles compreenderam que ele tinha morrido. Então, é uma forma diferente de dizer que a pessoa morreu. Nós, hoje em dia, não temos formas eufêmicas de dizer que a pessoa passou, né? Ela descansou. Não está falando de descanso do corpo, está falando de morrer. Assim como nós temos formas eufêmicas, os gregos também tinham, né? E Paulo e Jesus utilizavam essas formas. O que a Confissão de Fé de Westminster ensina, e a partir do ensino bíblico, evidentemente, é que os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vem a corrupção, a decomposição. Mas as suas almas, que nem morrem e nem dormem, tendo uma substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. Com relação a esse imediatamente que nós lemos, nós podemos ver o que Paulo fala lá em Filipenses 1, 22 e 23, comentando a respeito do seu desejo, da sua dúvida. Ele não sabia se ele preferia morrer, estar com Cristo, ou continuar aqui. Ele diz o seguinte: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, eu já não sei o que escolher. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Partir e estar com Cristo. Você acha que ele teria interesse em morrer e ficar dormindo? Ele está falando sobre partir e imediatamente estar com Cristo. O próprio Jesus, falando para o ladrão da cruz, ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Né? Jesus não quis dizer que você vai dormir e vai ficar esperando, né?
o Aquiles vai nascer, o Pedro vai nascer, todas as pessoas vão nascer, você que está escutando o vídeo vai nascer, e você vai continuar dormindo, só depois, quando eu voltar, que você vai ficar comigo. Não, hoje estarás comigo no paraíso. Continuando o texto da confissão, as almas dos justos, sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas do mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção dos seus corpos. E as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Além destes dois lugares destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. É importante nós observarmos que a ênfase do ensino bíblico não é nem nesse estado intermediário, nós podemos dizer, né? Esse momento em que nós morremos até o momento que nós recebemos de volta os nossos corpos. A Bíblia não está preocupada em ficar tergiversando, né? Explicando minúcias sobre como é que é isso, esse estado intermediário. A Bíblia ela dá ênfase, e isso é muito importante para nós, à ressurreição do corpo, porque é isso que vale mais para nós. Eu recomendo com relação a isso o vídeo Bate-Papo Reformado com Augustus Nicodemos, que você encontra na internet. A questão 7, existem várias questões que são feitas, e esse vídeo especificamente é a questão 7. Bom, para finalizar, portanto, eu gostaria de terminar assim como Paulo terminou, dando ênfase à graça de Deus e à vitória que ela nos proporciona em Jesus. Ele diz o seguinte: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Mantenha-se firme você. Não se deixe levar pelos enganos do mundo. Não se deixe levar pelo seu próprio desânimo. Não se deixe levar por historinhas mal contadas de pessoas que não têm nenhuma base bíblica e que querem te colocar na sua cabeça superstições, coisas que não têm nenhum tipo de consolo, não podem prover para você consolo, firmeza e convicção. Baseie-se, afirme-se, estribe-se na palavra de Deus, no ensino da Bíblia. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Vale a pena permanecer, vale a pena persistir. Recomendo que você reveja os demais vídeos da nossa série e que você observe também a importância de aprender, a importância de se aperfeiçoar. Ao longo dessas 12 lições, ainda temos mais uma pela frente, nós já estudamos uma série de doutrinas e procuramos cobrir inúmeros pontos da fé cristã. Eu gostaria apenas de perguntar para você, sem nós estudarmos, nós poderíamos chegar a essas conclusões, chegar a esse conhecimento todo? Se nós simplesmente tivéssemos boa intenção, é preciso estudar a doutrina. Não pode dar ouvidos a essa conversa fiada de que doutrina é coisa fria, de que doutrina não tem função na fé cristã. Ao contrário, é a doutrina que nos deixa firmes, é a doutrina que nos deixa alegres, que dá sentido à nossa fé. Eu agradeço muitíssimo a sua atenção e desejo do fundo do meu coração que Deus abençoe você, a sua família e a sua igreja.